Disruptcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. Olá, boa noite. Estamos no ar mais uma vez com o Disruptcast, Alexandre Barbosa. Hoje com a nossa convidada que ainda não chegou. Tá chegando. Beth Nossa Leal, vereadora. Nossa vereadora Beth Leal vai falar sobre... Hoje ela vai falar sobre direito das mulheres no âmbito legislativo. o assédio também, né? A questão de assédio, essas coisas que estão em voga aí no cenário nacional e internacional também, né, Alexandre? Exatamente. Ela está chegando, ela está numa atividade aqui institucional. Chegou. Acabou de chegar a nossa Elizabeth Leal. Boa professora, noite, professora, advogada, doutora, vereadora, tem um programa de rádio aqui na CBN e tinha na Colmeia antes. Tenho na Colmeia. Ela tem na Colmeia. E tem os cachorros, Tem os cachorros, claro. Quantos cachorros são? Hoje eu tô com 6. Ah, tá bom. Hoje tem Hoje tá pouco, pouco, teve né? mais, Já hein? tive 29. 29 Daí cachorros. depois tive 14, daí agora tô Não, com 6 é 6. pouco, acho que tu pode mais. Posso, né? Claro, É que agora não tem mais tempo, professor. Ah, bom. Tá. Beth, querida, Eles seja sofrem. muitíssimo bem-vinda. Essa é a tua caneca de lá, Essa aqui é minha, essa aí é a seu tua. presente, a Ah, essa do leva embora? Disrupt. Que maravilha, essa é sua. deve ser a Presente. 18ª caneca da minha coleção. Aí, seja bem-vinda, Beth. Obrigada, Que bom ter professor. você Não é com a uma gente caneca, aqui. É a caneca. Essa é a caneca. Tá bom. E o tema que você vai trabalhar com a gente hoje é sobre legislação, direito das mulheres, direito da mulher, como queiram. E temos temas muito importantes no âmbito do legislativo para dialogar, não é isso, Beth? É isso mesmo, Alexandre. Quero saudar você, saudar o professor Alfredo, saudar a todos os ouvintes aqui do Disruptivo. É Disrupt, né? Disrupt aqui da Colmeia. Eu acompanho durante a semana, quando tenho a possibilidade, saindo aqui também da Univel, né? E falar da importância dos temas que aqui são tratados e hoje falar, né? Ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a legislação, né, de proteção à mulher, legislação criada, que vem sendo discutida na Câmara, justamente porque a gente tem hoje uma realidade, né, preocupante no que diz respeito ao combate à violência, à falta de respeito à pessoa da mulher, as inúmeras formas de agressão, né, de violência que a gente pode constatar. Então, falar um pouquinho sobre essa legislação será um prazer, né, uma vez que nós, enquanto mulher, juntamente com a outra vereadora, a professora Lília, somos as duas que abraçamos essa bandeira especificamente, claro que com o apoio dos demais colegas vereadores, Alexandre. Alfredo e Beth, esses tempos conversando, acho que até já falei aqui em algum outro episódio, mas conversando com um rapaz que ele trabalha no judiciário e ele atende plantões, inclusive, finais de semana, eu perguntei para ele, o que mais tem de casos que chegam no plantão? Ele falou, Alexandre, assim, é uma coisa assustadora, 70% violência contra a mulher. Maria da Penha. Mais, vamos dizer, 20% de embriaguez ao volante, essas coisas de eventos de final de semana, o pessoal bebe, dirige e tal e coisa. E 10% os demais. Eu falei, mas 70% de casos de Maria da Penha? Ele falou, é assustador. Aí eu fiquei pensando como tem ainda gente que fala que a legislação não é necessária, que é um excesso, que é um exagero de proteção da mulher. É pouco, né, Beth, até a proteção? É pouco, Alexandre, no sentido da efetividade, né? Porque nós temos até um volume considerável, mas nós precisamos que as estruturas deem condições de que essas normas sejam cumpridas e aí, ao serem cumpridas, sim, nós teremos, então, a efetividade. E esses dados realmente são alarmantes. Eu tive sábado a oportunidade de conversar com a doutora Nícia, que é do Juizado da Violência Doméstica em Cascavel, e ela dizia, assim, que além de você se impactar com esse volume de denúncias em relação à violência, 70% contra a mulher, apenas 30% é notificado, Alexandre.
Então, há um índice de subnotificação de quase 70%. Então, significa dizer que quantas dessas não denunciam, né, não registram a violência e que, infelizmente, vem crescendo de forma significativa aqui, não só em Cascavel, mas vem crescendo de forma significativa na nossa sociedade. Nós temos mais de 9.000 processos aguardando na vara do juizado da violência, né, doméstica, para serem julgados. E a doutora Anícia diz que todos os dias prescrevem. Então, quer dizer, muitos dos agressores não vão sofrer nenhum tipo de punição. Nenhum tipo de consequência. Nenhum tipo de consequência dos atos. Então, isso acaba gerando uma sensação de impunidade. E a violência, ela continua crescendo, né, infelizmente. Ontem, inclusive, estive fazendo uma visita ao abrigo de mulheres aqui em Cascavel. Esse espaço que serve, né, infelizmente, eu digo infelizmente, porque a mulher que vai para lá é porque ela é vítima, porque ela foi vítima de violência doméstica, e aí muitas vezes ela sai com a roupa do corpo e com os filhos na mão, porque não tem outra alternativa. E a coordenadora, a Patrícia, me dizia: Beth, nós estamos com superlotação. Nós estamos com a nossa lotação máxima. Então, se nós tivermos, né, se hoje fosse um final de semana, por exemplo, com certeza nós teríamos dificuldades para acolher mulheres vítimas de violência, porque infelizmente também o fato se agrava, você falou bem sobre a questão da embriaguez, o fato da violência se agrava também em razão da embriaguez nos finais de semana. Então, é um fato que realmente preocupa. O álcool é um potencializador da agressão, da violência. Né? A gente sabe que isso já tem estudos comprovando o papel do álcool na violência, não só doméstica, não mas só doméstica, social, né? Mas Beth, me conta um pouco sobre essa lei especificamente. Ela vai abarcar o quê? Porque nós temos a lei federal, a Maria da Penha, tem uma série de outros procedimentos, né, de proteção ao gênero, né, mulher, enfim. Mas qual é o intuito dessa legislação municipal sobre o tema? Né? Porque nós temos aí algumas normas internacionais já que estão sendo tratadas, né? Por exemplo, a questão do assédio em lugares, em boates, né, em casas noturnas, né? Até tem o caso do jogador, né? Isso, Daniel Alves, que foi que é um dos casos, né, que a gente tem conhecimento. Está para julgamento, né, agora. Foi pedido liminar, né, para ele responder liberdade, não foi concedido. E o que é daí que vem, qual é o tema da legislação? Sem dúvida nenhuma, toda a discussão que gerou em torno desse caso do jogador Daniel Alves foi um dos incentivadores para a discussão dessa lei na Câmara Municipal, mas também denúncias que nós recebemos aqui em Cascavel, Alfredo, de mulheres que estavam sendo assediadas nas casas noturnas aqui em Cascavel, saindo para, né, o seu momento de lazer, de confraternização com os amigos e sendo vítimas de assédio moral, assédio sexual, importunação sexual nesses espaços. Então, a propositura desse projeto, inclusive, foi por homens, né? Foram 3 vereadores que fizeram a propositura e depois eu e a professora Lília fizemos a discussão com outras entidades da nossa sociedade e a lei trata do protocolo Não Se Cale Cascavel, ou seja, denuncie. É mais uma legislação que vem com a finalidade de despertar a sensibilização sobre a necessidade da denúncia. Por mais difícil que seja, é preciso denunciar. Não dá para aceitar você, num momento de lazer, numa casa noturna, independente da vestimenta que você sabe, porque muitas vezes o que eles acabam dizendo que, mas olha como é que está vestida, olha como é que está se comportando. Não importa, né? Cada um tem o seu direito de liberdade de se vestir e de se portar como bem entender, e o outro tem que respeitar. Claro. Então, a ideia é justamente isso, que as casas noturnas também tenham esse cuidado, tenham preparo com os seus profissionais para o menor sinal, por exemplo, de uma mulher quando ela faz uma menção ou ela chega até o garçom ou o dono do estabelecimento e diz: olha, cidadão está me importunando, né, está me incomodando, não está me deixando me divertir, né, está aqui causando uma série de comportamentos que está me incomodando. Então, se está me incomodando, significa dizer que eu preciso combater isso. Então, a ideia é justamente isso, estabelecer nas nossas casas noturnas uma preparação, porque muitas vezes as pessoas têm acesso à denúncia,
denúncia, ela chega até ela e ela não sabe o que fazer. Então, procurar, né, ter os números da denúncia lá dentro. Inclusive, teve uma outra lei que define uma placa com todos os números de denúncia, o 180, o 190, o 180 é nacional, né, de denúncia contra a violência contra a mulher, o 190 da Polícia Militar, o 153 da Guarda Municipal, né, da Patrulha Maria da Penha aqui, a própria delegacia, a Procuradoria da Mulher, que todos esses números estejam visíveis para que quem estiver no local possa denunciar imediatamente, mas quem é mais responsável pelo estabelecimento esteja preparado para acolher, porque um grande problema é o acolhimento da mulher no momento em que ela vai fazer a denúncia. Entendi. Então, para que ela tenha segurança de poder chegar num funcionário da empresa, da casa noturna, onde ela esteja, no restaurante, onde ela esteja, e olha, né, faça a sua denúncia, diga que está se sentindo importunada, assediada, e aí a empresa tome os cuidados devidos, os encaminhamentos devidos, para que cesse essa importunação e, claro, depois sigam os trâmites normais. Nós temos toda a questão da rede de proteção, né, da mulher, tem os próprios trâmites judiciais, né, que depois se seguem, mas a ideia da lei é justamente garantir nesses espaços uma atenção maior e uma preparação maior para atender a mulher nesse momento. É interessante, Beth, enquanto tu estava falando sobre a questão, esses procedimentos, me parecem muitas políticas e procedimentos e uma vinculação, uma responsabilização do próprio estabelecimento. Isso. Acho que isso é o que me parece novidade. Né? Há uma responsabilidade para que o estabelecimento se organize em prol desse controle, vamos dizer assim, né, de assédio. É essa a ideia, porque falar, né, do problema, todo mundo fala, mas como buscar resolver o problema naquele momento em que a mulher está se sentindo assediada, está sendo muitas vezes impedida de estar no seu espaço de lazer, no seu momento, né, ali de lazer. Então, a empresa tem que estar preparada, ela tem que dar condições, inclusive, para ter um espaço dentro da empresa que possa acolher, né, a mulher, para que ela possa, pelo menos, se sentir segura, porque às vezes não é só a importunação, né, ali do toque, de se aproximar, de querer beijar forçadamente, mas é coisas mais sérias, né, investidas mais agressivas contra a mulher. Então, até para que ela se sinta segura, até que aquele agressor, de repente, seja retirado daquele local e ela possa, então, ficar em segurança num determinado espaço no estabelecimento. E aí, claro, nós não temos a competência para impor, né, uma punição nesse sentido, mas há todo um trabalho agora de conscientização junto aos sindicatos dos bares, restaurantes e similares aqui de Cascavel. Nós já tivemos uma primeira conversa, houve algumas discordâncias em relação do texto legal, mas de qualquer forma ele já foi aprovado, né, na Câmara e já está em vigência. E agora, então, a gente já está trabalhando em outros protocolos também, né, como aquele que nós verificamos do Não Se Cale, junto com o Ministério Público, que também envolve essa questão da violência contra a mulher, em razão daquela casa noturna que a mulher foi jogada na rua e ninguém fez nada, né, e o carro passou por cima e acabou tirando a vida dela. Foi uma situação que também envolveu a casa, né, o estabelecimento. Então, ele também tem que ser responsabilizado por aquilo. Então, é toda uma conjuntura que hoje a gente vem discutindo a temática da violência contra a mulher. E a gente vai ter oportunidade, inclusive, Alexandre, do nosso mestrado, né, que deu origem, inclusive, a esse belíssimo programa, discutir essa questão também dos índices de violência contra a mulher no ambiente de trabalho. Né? Nós temos estatísticas, nós temos dados de uma pesquisa que está sendo feita pela orientanda Isabela, que vai trazer para a gente a importância de falarmos sobre essa questão, né, da violência da mulher em todos os espaços. Claro, nós sabemos, e sábado, quando eu falava aqui no meu programa, um homem insistiu bastante em dizer assim, tá, mas e a violência contra o homem? E a violência contra o homem? O que o homem faz? O homem denuncia. Nós não somos a favor de nenhum tipo de violência. Mas o que a gente precisa considerar são os índices. Né? Quantos por cento de homens são agredidos, violentados pela mulher? Não deve, mas o índice é muito ínfimo em relação ao número que acometem as mulheres. São números que a sociedade precisa olhar com atenção. E, na verdade, essas legislações, Alexandre, desculpa interromper, elas... Assim, mais legislação traz a menos regulação. É um paradoxo a gente ter mais regulação. Mas um fator sociológico é importante do que elas trazem índices, números, né? Números. Eu acredito que é muito difícil saber o quantum de violência há, porque muito, como a Beth falou, fica muito encoberto no próprio ambiente privado. Números né? reais. Mas a gente sabe o que tem.
Né? O que é denunciado a gente sabe. O que não é denunciado a gente não sabe. Até tu falasse uma estimativa de 30%, né, Beth, de denúncias. De onde é que vem esse dado? O próprio Ministério Público fez um levantamento, né, dos casos que chegam, né, ao Poder Judiciário e muitos que não chegam ao Poder Judiciário e não chegam à rede de proteção. A rede de proteção tem todo o trabalho relacionado à área da saúde, assistência social, que atendem muitas vezes a mulher lá na assistência social, mas é que ele não entra como violência doméstica, porque não houve a necessidade, por exemplo, de às vezes afastar a criança do lar, houve a necessidade do afastamento, mas ele não entra como índice registrado como violência doméstica. Mas então, ele é registrado. Então, esses números são muito altos. Então, a gente tem dados da assistência social que contribuem e ajudam a pensar esse número nesse percentual. E esses números, eles também têm alguma ligação com aquelas situações em que a mulher, por exemplo, inicia um procedimento, mas depois não continua, ou ela vai e não chega a efetivar uma denúncia, ou a família fala, não vá. Isso, tem isso também. Tem isso também, isso tem uma porcentagem. Esse eu não saberia te dizer qual percentual que as mulheres desistem, né? Ou de depois ter feito a primeira denúncia, ter tomado iniciativa, voltar atrás, porque também muitos fatores são levados em consideração. Inicialmente a mulher acha que vai conseguir facilmente se manter sozinha fora do lar com os filhos. E aí ela vê que não é tão fácil assim, porque a justiça, aquele processo não foi julgado, ele prescreveu. E agora, o que ela faz? A medida protetiva não está mais em funcionamento, ela não tem para onde ir com seus filhos. E aí acaba voltando para casa. E aí a gente fala sobre, por exemplo, a violência patrimonial. Né? Ela não tem como se manter, ou tudo que ela ganha vai para o bolso do marido, né, do homem com quem ela convive. Então, existem muitas situações que realmente a mulher até faz a denúncia, vai à delegacia, faz o registro do boletim e depois acaba, por alguma circunstância, deixando de dar prosseguimento, né, na denúncia e entrar verdadeiramente com o processo. Então, existe sim um alto índice. E aí, nessas situações, muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim, viu? Mulher de bandido gosta de apanhar. Tá lá porque gosta de sofrer. Que absurdo. Não tem um comentário, né? Não é cabível nenhum tipo de comentário nesse sentido, né? Porque a gente não sabe a realidade. Hoje eu posso dizer assim, a partir do momento que eu comecei a me envolver mais com essa temática, eu fico a cada dia mais assustada com os relatos das mulheres que passaram 15 anos subjugadas a um processo de violência, 10 anos sob um processo de violência e que não conseguiam sair daquela realidade, ou por falta de amparo, ou por falta mesmo do apoio da própria família, que muitas vezes joga ainda a responsabilidade na mulher, falta de condições financeiras para se manter fora daquele casamento, né, ou daquele relacionamento, e falta de estrutura do próprio Estado, que por mais que a gente tenha hoje um certo aparato, ainda falta muito, né, para a gente atender. Então a gente cria leis, cria regulações, né, cria todo um procedimento de organização dessa sociedade e a gente acaba não tendo como efetivar isso na prática, né, Quando a gente fala, Alfredo, de Estado, é possível dizer hoje que um problema recorrente no passado, que era a mulher, ela ia na delegacia, chegava lá, só tinham homens. Então ela já se sentia constrangida, não vou denunciar, porque eu vou num lugar onde só tem homens que, né, talvez não entendam a minha situação, ou talvez não se dediquem a fazer alguma coisa. Isso hoje mudou, Beth? Como é que nós temos... Paraná, você vai nos dizer, mas em nível Brasil mesmo, como é que isso ainda mudou, melhorou, mas ainda tem que avançar muito, Alexandre. Vamos pensar aqui, Cascavel, nós temos uma delegacia da mulher. Essa delegacia, ela está de segunda a sexta funcionando, mas final de semana, por exemplo, ela não funciona. À noite, 24 horas, que é o que a gente está pleiteando, funcionamento 24 horas, também não acontece. Então, a mulher, né, na hora do almoço, a mulher precisa denunciar aonde? Lá na 15ª. E quando ela chega lá, tem um homem para atender, né? Não que o homem que vai atender não possa atender bem, mas o fato de como você vai falar, como a outra pessoa vai aceitar aquilo, né? Receber aquela denúncia, aquela informação. E nós sabemos que em boa parte do Brasil, e aqui no Paraná também, são muito poucas as delegacias da mulher. Muito poucas. Como que isso chega, então, pensando agora bem na prática? Final de semana, que chegam 70% dos casos que vão para os juizados ou que vão para
para a urgência, ali para o plantão do judiciário, são de violência contra a mulher. Como é que se apura isso, então? Aonde que elas vão? Como é que tem sido a realidade dessas mulheres? Cascavel tem uma vantagem que é a Patrulha Maria da Penha. Né? A Patrulha Maria da Penha acolhe, encaminha, vai até a delegacia, faz o registro, né? Faz o encaminhamento, mas o procedimento acaba seguindo, né? Se ele não for de extrema violência, que é quando na hora retira a mulher do lar, só no início da semana. E aí, então, a gente vai ter sempre essa constatação. Mas eu estou pensando, vocês estão falando, eu estou refletindo aqui acerca... Será que aumentou a violência contra a mulher? Será que nós estamos, digamos assim, explorando mais essa questão? A questão da tecnologia é relevante, né? Redes sociais, a gente vê muito mais casos hoje, né? Fica muito mais exposto. Por exemplo, agora vocês estavam falando da violência patrimonial, teve um caso de feminicídio, não me lembro do estado, em que a moça era uma médica e queria terminar o relacionamento, e ela era responsável pela manutenção da casa, e o marido, enfim, o companheiro, não queria terminar porque era sustentado por ela. Isso. E aí, lá pelas tantas, ele vai lá, e acho que houve um caso de feminicídio, acho que ele matou ela. Aí colocou o corpo dentro da mala e guardou dentro do guarda-roupa. Exatamente. Eu acho que é essa. Então, também. Isso é uma questão que a gente. Quer dizer, isso é corriqueiro. Claro. A minha pergunta é: isso é corriqueiro ou assim, agora está mais potencializado? Né? Porque, querendo ou não, a nossa origem é uma origem patriarcal, machista, num país que tinha, né, a exceção do estupro, em que o casamento da vítima excluía a culpabilidade. E eu lembro, né? Na aula do professor Alexandre, quando a mulher podia ser devolvida se na noite Podia. do casamento descobrisse que ela não fosse mais virgem. Né? Que absurdo isso. Da mulher honesta ainda. Né? Mas dá para falar um monte de coisa. E no Código Civil né? 16 tinha um artigo que dizia assim: o homem é o chefe da sociedade conjugal, exato. Função que exerce com a mera colaboração da mulher. Só. Pois é. Bom, até 65, se não me falha a memória, a mulher não poderia ter conta em banco senão não podia trabalhar sem com o marido. Não podia trabalhar sem autorização do marido. Então isso não podia tudo fazer contrato sem autorização do marido. Isso tudo vem dessa sociedade. Sem Agora a nossa questão nenhuma. nós estamos arrefecendo essa violência com tudo que está sendo criado desde então, vamos partir desde a Constituição, né? Desde a década de 90 em diante, ou nós estamos, não diminuiu nem aumentando, estamos só expondo mais, ou isso está crescendo? Qual é Acho que nós temos vários fatores, né, Alfredo? Você falou bem da tecnologia. A tecnologia hoje é uma ferramenta extremamente importante no processo da sensibilização. Né? Por quê? Porque através dos meios de comunicação, dos meios digitais, a gente consegue passar a informação muito mais rápido, até quando você tem lá o botão do pânico, clicando no botão do pânico, a mensagem já chega imediatamente que a mulher está sendo vítima. Então, quer dizer, há uma ferramenta tecnológica extremamente importante que ajuda. Nós temos no estado do Paraná a lei do botão do pânico. Aonde isso? Em Curitiba. Mas está o botão aonde? Nas delegacias e nos órgãos e as mulheres podem também, né, ter no aparelho celular esse instrumento. Desculpa interromper, tem também agora nas inteligências artificiais, acho que a Alexa, ela chamou uma patrulha da polícia quando escutou, né, a inteligência artificial escutou a mulher sendo violentada. Ato de violência. Então, quer dizer, tecnologia trouxe assim a possibilidade, abriu uma porta muito grande para a denúncia. Claro, a violência sempre aconteceu. Antigamente nós não tínhamos acesso muitas vezes. Quando nós descobríamos, já fazia meses, anos que uma mulher tinha sido vitimizada, outras tantas que a gente nunca teve acesso a essa informação. E claro, as inúmeras campanhas de conscientização, né, de alerta às mulheres sobre a necessidade de mudar essa realidade e de mudar essa realidade social que nós vivemos hoje, né, com a questão da mulher, da criança, do adolescente, todo aquele, porque a gente começou a falar de vulnerabilidade, né, não se falava em questão de cidadão vulnerável. Sim. É muito recente essa ideia da vulnerabilidade. Então, isso abriu um leque para que as pessoas que se sentem nessa condição possam buscar segurança, amparo, porque foi se
criando também estruturas para isso, o CREAS, o CRAS, né? Por exemplo, o CAPS, que trabalha também com a questão da drogadição, que é um outro problema, né? Que leva à violência. Então a gente tem hoje um aparato. E aí dá a impressão, então, que a gente tem realmente muita violência, muito mais do que né? tinha. Muito mais do que tinha, mas é uma realidade e a gente precisa estar esquecendo de pôr na conta, falando de vulneráveis, crianças, sim, né? Idosos. Imagina. E aí nós sempre tivemos, porém hoje a população também é muito maior, né? Sim. Então nós temos um avanço aí de quantidade de pessoas nos municípios, nas cidades, nos estados, no país. A gente tem que estar com uma sensação muito grande desse desarranjo social, né? Porque me parece que antigamente digo, antes dessa tecnologia tomar ponta, né, início dos anos 2000 até então, a gente parecia que o mundo era mais civilizado, né? Vamos dizer assim, não aparecia tanto, eu quero dizer, né? Sim, não aparecia. Não estou falando da verdade sobre os fatos, estou falando que não aparecia tanto pra gente. A questão de trabalho escravo. O que tem de trabalho escravo no Oeste? Sim, aqui, a nossa região. No Oeste, não só do Paraná, do Oeste brasileiro para cima, né? Só que em alguma medida era comum. Em alguma medida as pessoas olhavam e falavam, é assim. Tá tudo bem. Pode ser também. E a gente tem que dar conta. As pessoas falam, não, peraí, não, tá certo. Mas isso. mesmo dentro desse momento que nós vivenciamos de dizer não é certo, não é correto, temos que mudar, a gente se depara com esse desarranjo que você falou, Alfredo, em todas as vertentes, né? Então, domingo, por exemplo, no Dia dos Pais, às 9 horas da manhã eu estava conversando com a minha amiga na rua Rio de Janeiro, aqui no centro de Cascavel, eu dentro do carro, ela do lado de fora. Em 30 segundos passa um adolescente e leva o celular dela. Eu não vi o adolescente, ela viu no momento que ele levou o celular dela. E foi embora, saiu correndo. Né? Quer dizer, a sensação que dá pra gente é o seguinte, todo momento nós temos que estar nos vigiando. Né? E nós não temos essa estrutura total para nos dar segurança. Né? Então a gente precisa pensar no contexto social como um todo, que leva a violência contra a criança, leva a violência contra o idoso, leva a violência, né, contra a mulher. E isso se potencializa, sem dúvida, nos grandes centros. Né? Nós vivemos em uma cidade que, apesar de ser uma, aspas, capital do Oeste, a cidade que é centro de muitas outras, mas nós ainda temos índices de violência razoavelmente menores, até de maneira bem interessante, menores do que nas capitais. A Silvia, que é a nossa ativista do tema, nossa produtora também do Disrupt. Sim. Agradecer a Silvia pelo convite. Vai dar uma palavra também sobre o tema, que ela tem a contribuir sempre, né? Claro. Fazer uma intervenção aqui, eu tô muito feliz com esse tema, Beth. Agora eu tô resplandecente com o Alfredo falando de patriarcado no programa. Vai até estender 5 minutos aqui, dada a sua ocorrência. A gente tava falando da questão de prevenção e tem tomado também o aspecto particular, né? As empresas têm assumido um papel de predominância, de uma ação, de fato. Só que elas, pelo que eu percebi, na prática não têm se atentado a isso e às implicações. Por quê? Desde 2022, o Comitê de Prevenção de Acidentes de Trabalho também é Comitê de Prevenção de Acidentes e Assédio, né? Então passou a abranger isso, que inclui treinamento, que é a mesma lógica desse projeto de lei que a gente tem aqui. Treinar seus funcionários para identificar situações de assédio, amparar a vítima e preservar provas. Isso. E a maioria das empresas não tem se adaptado a isso. Não tem tomado as medidas de na treinamento. CLT, né? Foi na CLT desde agora, 2022. No passado. Isso, bem recente. E nós que somos aqui do Compliance nos atentamos pelo seguinte: quando der problema, não pode mais alegar que não sabia. Não sabia. Tinha que ter treinado funcionário. Tem uma missão imprópria. Isso. Tinha que ter um canal de denúncia, tinha que ter alterado. E não estão se atentando a isso. Exato. Porque parece que são mais casos. Mas, na verdade, é conscientização. As mulheres estão mais conscientes dos seus direitos, de onde denunciar. Então, a gente tem realmente um número maior de denúncias por conta da Sem dúvida nenhuma, Silvia. E o setor privado tá
tendo essa responsabilidade, o legislativo está vindo forte, a gente está vendo projetos nesse sentido, só que tem que ter a fiscalização. Aí é o grande problema. A gente vê dentro do Poder Legislativo, posso falar hoje, né, aqui de cadeira, que existe muitas coisas que poderiam verdadeiramente acontecer se nós tivéssemos uma ação fiscalizatória maior, ou seja, que se fizesse, né, o agir de acordo, né, cumprir de acordo, agir de acordo com a norma, ter ali a responsabilidade em relação àquilo que a norma prevê. Mas, infelizmente, o que a Silvia fala é verdade. A falta de fiscalização é um problema muito sério no poder público. Você tem um fiscal, 2 fiscais, vamos pensar Cascavel, nós temos um número significativo de habitantes, como você disse, e o nosso número de fiscais do setor público é muito pequeno. Né? Mas então, em tudo, né? Em tudo, em todos os setores. Quer dizer, em tudo. Em todos os setores. Segurança pública, corrupção. Não tem uma secretaria efetiva que controle contratos públicos do ponto de vista de transparência, prestação de contas. E fiscalização dos próprios contratados, né? E nós sabemos que tem uma lei municipal de que empresas que negociem com o município em até tantos milhões de reais tem que ter compliance. Mas isso está sendo fiscalizado, isso está acontecendo. Então, o problema fiscalizatório, ele é do poder público e ele, em alguma medida também, o que a Silvia está falando, talvez eu tenha entendido que também tem a ver com o ambiente privado. O ambiente privado também tem que ter canal de denúncia, fiscalização. Tem que se autorregular. Claro. Porque é muito fácil a empresa falar, o poder público não faz nada, e internamente também não se faz. Claro. Então tem que ter uma... Essa lei veio justamente nesse sentido. Dizer, você, enquanto empresa, você precisa se preparar para essas situações. Né? Você precisa dar uma resposta positiva, né, para esse público, para essa sociedade onde você está inserido. Então, seguir as regras, se preparar, se qualificar, ter pessoas preparadas, né, qualificadas, que possam dar a assistência no momento, é importante. A assistência instantânea, ela deve ser fundamental nesses casos. Sim. Né? Porque ela é indispensável. Indispensável. Deixar para depois, espera aqui um pouquinho, acho que isso... E isso precisa de uma política interna e um procedimento interno muito claro, me parece, e um treinamento adequadíssimo a essa política e procedimento. Então, querendo ou não, as empresas, ou as instituições, vamos falar no modo geral, elas vão ter que se adequar a essa circunstância. Sem dúvida. Sob pena de cairmos na redundância de termos mais uma lei que traz uma série de questões interessantes, mas que no fim das contas elas não trazem a efetivação mínima, né? Não quer dizer que a gente vai resolver o problema com uma lei, mas ela é um subterfúgio hábil a uma melhora social. Que é o que a Beth falou, inclusive, no comecinho, né? Nós temos um conjunto legislativo razoável, importante até de proteção, mas nós não temos muitas vezes uma rede de proteção. Nós não temos muitas vezes um condicionante de programação de condutas de organização de afazeres que possam ser o quê? Fiscalização, esse apoio imediato. Então isso tudo, infelizmente, às vezes falha. Só que, como disse o Alfredo, falha na maioria das coisas. A gente precisa continuar lutando, né, combatendo essa situação, acreditando que é possível fazer diferente, né, unir cada vez mais, né, espaços como esse para estar falando sobre essas temáticas importantes para a sociedade, as formas de aplicação, né, do regramento que nós temos, a própria questão da preparação, da adequação, né, das nossas instituições para atender todas as demandas que são inúmeras, né, na nossa sociedade. Então, a gente precisa estar falando sempre o que eu digo lá na Câmara e repito quase que todas as semanas. Não basta eu fazer uma lei hoje, falar sobre ela, dizer que ela é maravilhosa e nunca mais olhar para a cara dela, né? Nunca mais lembrar o que ela previa. A gente fala hoje dessa lei específica lá dos estabelecimentos, mas tem uma legislação, por exemplo, dentro do transporte coletivo, né, que fala da importunação dentro do transporte coletivo. Como é que estão essas empresas de transporte? Elas prepararam, né, treinaram seus motoristas? Hoje a gente não tem mais o cobrador, mas temos os motoristas. Como é que eles recebem uma denúncia da mulher dentro do ônibus, ou de uma passageira, de uma idosa, de um idoso, que se sente, né, assediado, que se sente importunado dentro do ônibus? Então a empresa tem essa responsabilidade de dar essa resposta para o usuário. O tradicional e clássico check and balance nunca foi tão contemporâneo, né? Porque os poderes também são complementares, ou seja,
o legislativo, onde tu tá, Beth, é o que faz a lei. Mas quem vai fiscalizar é o executivo. Então o executivo tem que andar de mãos dadas com esse projeto. Não, e tem mais. E tem uma questão que é a da manutenção da divulgação. Porque uma lei, ela é conhecida no começo. Ah, saiu a lei assim, de iniciativa da vereadora Beth Leal, por exemplo. Dá um mês, ninguém lembra, ninguém sabe. E alguns nem tomam conhecimento. Então tem que existir um procedimento contínuo de, aquilo que vocês colocaram lá, ponha, a lei obriga que tenha lá uma placa com os números de contato. Temos que ter uma placa lá no ônibus dizendo importunação, lei tal, igual o fumo, lembra lá na década de 70, todo local 80, tinha lei, 90, que proibia fumar naquele fumar, lei tal. Mudou a cultura, conseguiu mudar essa lei, conseguiu mudar a cultura. Levou tempo, mas mudou. Claro, sem dúvida. Eu lembro no começo quando proibiram, eu já era de sair à noite quando proibiram os cigarros em ambientes em casa noturna, em restaurante e tal. Foi uma coisa maluca, porque, poxa vida, todo mundo fumava. Mas hoje, se você vai bonito da balada era fumar. Hoje, se você vai contar eu para as nunca pessoas fumei. como era, né? Tu chegava em casa com a roupa fervendo, a fumaça. Era horrível, né? Tu tava almoçando aqui e o Barbosa estava fumando ali. E era tudo tranquilo. Tu entrava nos restaurantes, era aquela fumaça. Tinha um restaurante lá no Rio Grande do Sul, na minha cidade de origem, Santa Maria, que era o Augusto, chamava de fumacinha, porque saía impregnado, todo mundo fumando. E hoje a gente pensa, cara, se eu conto pra minha filha, né, tem 7 anos, que as pessoas fumavam dentro dos ambientes, ela vai dizer, como assim? Que absurdo, como assim? né? Que é lugar de... Então, quiçá consigamos daqui a um tempo que as pessoas tenham essa mesma conscientização, esse mesmo respeito pela lei e pela realidade do fumante. Hoje, o fumante respeita, ainda que ele não queira, esse ambiente. E que no futuro, e no presente, lógico, imediatamente, mas com grandes projeções do futuro, que a gente consiga que as pessoas respeitem, as mulheres entendam que a coisa é séria, não é brincadeira, ninguém está falando demais. E não temos necessário. Tempo para mais. Eu gostaria de dizer, antes da gente encerrar definitivamente, que tudo passa pela educação, Alexandre. Nós temos um grande tesouro nas nossas mãos, que são as crianças, né, são os adolescentes, e o trabalho que a educação pode fazer nas escolas. Eu estive há poucos dias numa escola de 3º aninho, e você vê, quando você fala com a criança, ela consegue entender a sua mensagem, ela consegue entender qual é o comportamento correto. A gente falou muito sobre a questão dos animais, porque a gente acabou falando sobre essa legislação de proteção aos animais, e aí você vê, não, isso não pode, isso é errado, né? Eu tenho que falar para o papai que não pode ser assim, não pode deixar dessa forma. Então a gente tem um papel importante, nós que somos da educação, né, de uma forma, no contexto global da educação, importantíssimo, né, de mudar essas nossas crianças, de dar nesse processo de formação, toda essa bagagem que ela precisa para ter uma concepção de uma sociedade mais humanizada, mais fraterna, né, e mais respeitosa. É isso. Agradecemos então, não é, Alfredo? A nossa querida Beth Leal. Nossa querida Beth. Parabéns por esse trabalho. Professora, vereadora. Tem programa de rádio. Locutora. Criadora de animais de rua. E muitas outras. Só cachorro. Como diria meu pai, e outras cositas mais. Outras cositas que a gente não precisa falar tudo. Né? Não. Beth, muitíssimo obrigado. Colorada? Fala isso. Não, Beth, isso. Tinha que ter defeito. Beth, querida, muito obrigado. Obrigado, Alfredo. Obrigado a todos que aqui estão. E semana que vem, terça-feira, 21h30, mais um Disruptcast. Obrigado, Silvio. Obrigado, Deva. FM. Rômulo, que está aqui também com a gente. Obrigado. Um abraço a todas e todos e até a semana que vem. Tchau.